Cientistas acabam de encontrar criaturas nas profundezas que desafiam tudo o que sabemos sobre evolução, e algumas delas nem deveriam existir segundo nossas teorias atuais. Prepare-se, porque o que você vai ver nos próximos 20 minutos vai mudar completamente sua visão sobre o que realmente habita nossos oceanos. Eu sou seu guia nessa jornada pelo desconhecido e hoje vamos mergulhar literalmente nas descobertas mais perturbadoras e inexplicáveis que emergiram das profundezas marinhas nos últimos anos. Estamos falando de criaturas que foram fotografadas, filmadas, até capturadas, mas que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Como elas sobrevivem? Por que evoluíram daquele jeito? E principalmente o que mais está lá embaixo que ainda não descobrimos. Ao longo desse vídeo, você vai testemunhar 10 monstros marinhos recém-descobertos que desafiam a lógica, a biologia e até mesmo o bom senso. Cada um mais bizarro que o anterior, cada um levantando mais perguntas do que respostas, e todos completamente reais. E a trilha de fundo que você está ouvindo vem direto da YouTube Audio Library, porque até o clima precisa estar à altura dessas revelações. Então, respira fundo, porque estamos prestes a descer onde a luz do sol nunca chega. Número 10. Começamos nossa contagem com uma criatura que parece ter saído diretamente de um pesadelo psicodélico. Em 2023, uma expedição no Pacífico profundo capturou imagens de uma água-viva gigante completamente transparente, com mais de 2 metros de diâmetro, que literalmente brilha em padrões que mudam conforme ela se move. Até aí, você pode pensar, beleza, águas-vivas bioluminescentes não são novidade. Mas aqui está o problema que deixou os cientistas de cabelo em pé. Os padrões de luz dessa criatura respondem a sons. Isso mesmo, som, no fundo do oceano, a mais de 4.000 metros de profundidade. Pensa bem, águas-vivas não têm cérebro, não têm ouvidos, não têm nenhum órgão sensorial conhecido que deveria detectar vibrações sonoras daquela forma. Mas quando os pesquisadores emitiram diferentes frequências sonoras, a criatura reagiu com padrões luminosos específicos para cada tom. Baixas frequências geravam pulsos lentos de luz azul. Altas frequências criavam explosões rápidas de luz verde. E ninguém, absolutamente ninguém, consegue explicar o mecanismo biológico por trás disso. A teoria mais aceita é que ela está usando algum tipo de órgão sensorial que ainda não foi identificado. Algo que evoluiu nas profundezas, onde a pressão e as condições são tão extremas que as regras normais da biologia simplesmente não se aplicam. Mas isso é só teoria. A verdade? Ninguém sabe. Que o que é ainda mais perturbador é pensar quantas outras criaturas lá embaixo podem ter habilidades que nem conseguimos imaginar. Mas se você acha que uma água-viva musical é estranha, espera só até o número 9. Número 9. Nas águas profundas da costa da Noruega, pescadores de arrasto trouxeram à superfície algo que inicialmente pensaram ser uma pedra coberta de lodo. Mas quando os biólogos marinhos examinaram mais de perto, descobriram que era, na verdade, um tipo de esponja marinha gigante que ninguém nunca tinha visto antes. E aqui começa o mistério que vai te arrepiar. Essa esponja, que foi oficialmente catalogada em 2024, tem aproximadamente 1,5 metro de altura, é completamente preta e possui cavidades em seu corpo que parecem ter sido escavadas por dentro. Quando os cientistas fizeram uma tomografia computadorizada dessa criatura, encontraram estruturas internas que se assemelham a um sistema circulatório primitivo. Esponjas não têm sistemas circulatórios. Elas são os animais mais simples do planeta. Filtram água, ponto final. Mas essa não. Essa tem canais internos organizados de forma tão complexa que alguns pesquisadores sugeriram que talvez estejamos diante de uma forma de vida que representa um elo evolutivo completamente perdido, uma transição entre esponjas simples e animais mais complexos que achávamos que nunca mais encontraríamos porque se extinguiu há milhões de anos. Outros cientistas discordam completamente e acham que é uma evolução convergente, um caso de a natureza reinventando a roda em condições extremas. O debate continua. As amostras estão sendo estudadas. Mas por enquanto essa esponja negra das profundezas permanece um enigma biológico que desafia nossa compreensão da evolução marinha. E falando em evolução que desafia a compreensão,
Vamos para o número 8. Número 8. Imagine um polvo. Agora imagine que esse polvo tem 14 tentáculos em vez de 8. É completamente branco translúcido e, quando ameaçado, não libera tinta como polvos normais, mas sim uma nuvem de células bioluminescentes que explodem em luz quando entram em contato com água do mar. Parece ficção científica, pois foi exatamente o que uma equipe de mergulhadores de alta profundidade encontrou na Fossa das Marianas em 2022. Esse cefalópode, que ainda nem tem nome científico oficial, está deixando os especialistas perplexos. Primeiro, porque a anatomia básica de polvos, lulas e sépias é incrivelmente conservada evolutivamente. Eles sempre têm 8 tentáculos, ou 10 no caso de lulas. Encontrar um com 14 é como encontrar um cachorro com 6 patas. Simplesmente não deveria acontecer sem que houvesse alguma mutação genética grave que tornasse a criatura inviável. Mas esse polvo não só é viável, como parece estar perfeitamente adaptado ao seu ambiente. Os tentáculos extras não são apenas apêndices pendurados ali, eles são totalmente funcionais, coordenados, e parecem dar à criatura uma vantagem na captura de presas. E quanto ao mecanismo de defesa bioluminescente? Completamente único. Nenhum outro cefalópode conhecido faz isso. A tinta normal funciona criando uma cortina de fumaça. Mais células que brilham. Isso deveria, em teoria, tornar a criatura mais visível para predadores, não protegê-la. A hipótese atual é que a luz súbita e intensa temporariamente cega ou confunde predadores de águas profundas que são adaptados a ambientes de escuridão total. É como jogar uma granada de luz em olhos que nunca viram o sol. Engenhoso? Sim. Compreendido? Absolutamente não. Mas se você está achando que já viu de tudo, segura essa informação, porque o número 7 vai te deixar questionando a própria definição de vida. Número 7. Colônias. Você sabe o que é uma colônia marinha, certo? Tipo corais, onde milhares de pequenos organismos individuais se juntam para formar uma estrutura maior. Pois bem, em 2023, pesquisadores australianos descobriram algo nas águas antárticas que está forçando a ciência a reconsiderar onde termina o indivíduo e onde começa a colônia. Eles encontraram uma criatura, ou melhor, um organismo coletivo, que parece ser formado por pelo menos 5 espécies diferentes de animais marinhos, todos fundidos em uma única estrutura viva. Tem partes que são claramente esponja, seções que são definitivamente coral, áreas que mostram características de anêmonas, e ainda existem componentes que ninguém consegue identificar. E todos esses organismos diferentes estão compartilhando o mesmo sistema de circulação de nutrientes. Deixa eu repetir isso para você processar. 5 espécies diferentes de animais funcionando como um único organismo, compartilhando nutrição, operando em sincronia. Isso vai contra tudo o que sabemos sobre biologia, simbiose e evolução. Organismos diferentes podem viver em simbiose, claro, mas manter suas estruturas separadas. Aqui, as fronteiras literalmente se dissolveram. A teoria mais radical que está sendo proposta é que, em condições extremas de baixa temperatura e falta de nutrientes no fundo do Oceano Antártico, esses organismos desenvolveram uma forma de cooperação que vai além de qualquer coisa que já documentamos. Eles não estão apenas trabalhando juntos, eles se tornaram um. E ninguém sabe como isso aconteceu, se pode acontecer novamente, ou se existem outras supercolônias lá embaixo que representam fusões ainda mais complexas. A ciência, literalmente, não tem uma categoria para classificar essa coisa. É um animal? São 5. É um novo tipo de organismo que precisamos criar uma classificação completamente nova para descrever? Por enquanto, a resposta para todas essas perguntas é: não sabemos. E olha, já estamos na metade da nossa lista. E as coisas vão ficar ainda mais estranhas daqui para frente. Se você está curtindo essas descobertas que desafiam tudo o que achávamos que sabíamos sobre a vida marinha, deixa o like aí embaixo. Isso ajuda demais e me motiva a continuar trazendo mais descobertas bizarras e inexplicáveis como essas. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita agora. Tem muito mais conteúdo fascinante sobre mistérios do oceano, descobertas científicas malucas e tudo que a ciência tradicional
prefere deixar discretamente de lado. Então vamos continuar, porque o número 6 é possivelmente a criatura mais perturbadora dessa lista. Número 6. Vermes. Você provavelmente não pensa muito em vermes marinhos, certo? Criaturas simples, que vivem na areia ou nas profundezas, comendo detritos. Nada demais. Mas em 2024, uma expedição submarina perto de fontes hidrotermais no Atlântico Sul trouxe à tona um verme que está fazendo biólogos evolutivos perderem o sono. Esse verme mede cerca de 30 centímetros de comprimento. Tem uma cor vermelha intensa devido à alta concentração de hemoglobina em seu corpo. E aqui está a parte que ninguém consegue explicar. Ele não tem boca, não tem ânus, não tem sistema digestivo de nenhum tipo identificável, mas de alguma forma está vivo, saudável e se reproduzindo ativamente. Como um animal sobrevive sem comer? A resposta óbvia seria simbiose bacteriana, certo? Existem outros vermes de fontes hidrotermais que hospedam bactérias dentro do corpo que produzem nutrientes através de quimiossíntese. Mas quando os cientistas examinaram esse verme em laboratório, não encontraram bactérias simbióticas significativas, não encontraram nenhum mecanismo alternativo de nutrição. Simplesmente não existe nada lá que explique como essa criatura está conseguindo energia para viver. Alguns pesquisadores sugeriram que talvez o verme esteja absorvendo nutrientes diretamente através da pele, de uma forma que nunca foi observada em animais complexos. Outros acham que pode haver algum processo metabólico completamente desconhecido acontecendo em nível celular. E tem até quem especule que talvez estejamos diante de uma forma de vida que está operando com uma bioquímica tão diferente da nossa que nossos métodos atuais de análise simplesmente não conseguem detectar. O que sabemos com certeza é que esse verme está zombando de nossas teorias sobre requisitos básicos de vida animal. E cada nova análise só aprofunda o mistério. Mas espera, porque o número 5 vai te fazer questionar se realmente conhecemos nosso próprio planeta. Número 5. Tubarões. Você conhece tubarões. Predadores eficientes evoluídos ao longo de milhões de anos, topo da cadeia alimentar. Agora, o que você diria se eu te contasse que encontramos um tubarão que aparentemente não envelhece? Em 2023, pesquisadores capturaram acidentalmente um tubarão na costa da Groenlândia, que quando analisaram sua idade através da datação por radiocarbono de seu cristalino ocular, revelou ter aproximadamente 512 anos de idade. 512 anos. Essa criatura estava nadando pelos oceanos quando Shakespeare estava escrevendo suas peças. E o mais impressionante, ela está em perfeita saúde, sem sinais de senilidade, sem deterioração significativa de tecidos, aparentemente ainda capaz de se reproduzir. Tubarões da Groenlândia já eram conhecidos por serem os vertebrados mais longevos do planeta, mas 500 anos simplesmente quebra todos os modelos anteriores. A questão que está deixando os geneticistas fascinados é como as células dessa criatura evitam o desgaste do envelhecimento? Por que os telômeros cromossômicos não se degradam? Que mecanismos de reparo de DNA estão operando que permitem meio milênio de vida sem falhas catastróficas? E, principalmente, o que podemos aprender sobre longevidade humana estudando esse animal? Algumas pesquisas preliminares sugerem que o metabolismo extremamente lento desses tubarões, que vivem em águas congelantes e se movem muito devagar, pode contribuir para a longevidade. Mas isso não explica completamente a ausência de envelhecimento celular. Tem algo mais acontecendo aqui, algo que ainda não compreendemos sobre os limites biológicos da vida animal. E se você está pensando que meio milênio de vida é a coisa mais estranha dessa lista, eu te digo, ainda não chegamos nem perto do mais bizarro. Aliás, enquanto estamos mergulhando fundo nesses mistérios oceânicos, quero saber de você. Qual desses monstros do mar você acha mais assustador e por quê? Deixe a sua resposta nos comentários. Adoro ler as teorias e impressões de vocês e quem sabe seu comentário não vira discussão no próximo vídeo. Número 4. Agora entramos no território do verdadeiramente alienígena. Em 2022, um ROV de exploração profunda, um desses veículos submarinos robóticos, capturou filmagem de uma criatura
flutuando a 7.000 metros de profundidade, que até hoje não foi classificada em nenhum filo animal conhecido. Simplesmente não se encaixa em nenhuma categoria existente. A criatura parece ser feita de uma substância gelatinosa semitransparente, não tem simetria bilateral ou radial reconhecível, parece mudar de forma constantemente. E o mais perturbador de tudo, não apresenta nenhum sistema nervoso, circulatório ou digestivo visível, mas claramente responde a estímulos do ambiente. Quando o ROV se aproximou, a coisa, e eu chamo de coisa porque literalmente não temos palavra melhor, se contraiu e depois expandiu de novo, sugerindo algum tipo de percepção e resposta. Os biólogos que analisaram as horas de filmagem estão genuinamente confusos. Alguns acham que pode ser uma forma de vida extremamente primitiva, talvez algo que evoluiu separadamente de todos os outros animais há bilhões de anos e permaneceu escondida nas profundezas. Outros sugerem que pode ser um estágio de vida de algum organismo já conhecido, uma fase larval ou reprodutiva de algo maior que simplesmente nunca tínhamos visto antes. Mas aqui está o problema. Tentativas de capturar espécimes dessa criatura falharam. Ela se desintegra quando exposta a mudanças de pressão. As poucas amostras de tecido que conseguiram coletar se liquefizeram antes de chegar à superfície. Então tudo o que temos são filmagens de algo que existe, que claramente está vivo, mas que não conseguimos estudar adequadamente com a tecnologia atual. É como ter provas de vida alienígena, mas ser incapaz de fazer qualquer análise significativa. Frustrante imensamente, fascinante absolutamente. E o número 3 vai te fazer repensar completamente o conceito de evolução convergente. Número 3. Imagine uma criatura que parece exatamente, e quando eu digo exatamente eu quero dizer estrutura por estrutura, como um golfinho, formato hidrodinâmico, barbatanas, cauda, até o padrão de natação. Mas não é um golfinho, nem sequer é um mamífero. É um peixe ósseo gigante descoberto em águas profundas da Nova Zelândia em 2023, que evoluiu para ser um sósia perfeito de golfinhos, mas de forma completamente independente. Evolução convergente não é novidade. Sabemos que ambientes similares geram soluções similares. É por isso que tubarões e golfinhos têm formatos parecidos, apesar de serem completamente diferentes. Mas esse peixe não está apenas superficialmente parecido com golfinhos. Quando cientistas fizeram ressonância magnética e estudos anatômicos detalhados, descobriram que ele desenvolveu estruturas internas que servem funções quase idênticas aos órgãos de mamíferos marinhos. Tem uma estrutura semelhante ao melão, aquele órgão que golfinhos usam para a ecolocalização, exceto que é feito de tecidos completamente diferentes. Tem algo que funciona como pulmões adaptados, mas são modificações da bexiga natatória. Até o cérebro mostra áreas expandidas que correspondem às regiões de processamento sensorial complexo que vemos em cetáceos inteligentes. A questão que está deixando biólogos evolutivos perplexos é: por que essa convergência é tão precisa? Evolução convergente geralmente resulta em soluções similares, mas não cópias quase exatas. É como se esse peixe tivesse seguido exatamente o mesmo manual de instruções evolutivas que os mamíferos marinhos, mas usando peças completamente diferentes. E ninguém consegue explicar por que a natureza repetiu o projeto com tanta fidelidade. Alguns cientistas estão sugerindo que talvez existam restrições físicas e ambientais tão fortes no ambiente marinho que existem literalmente apenas algumas soluções viáveis para certos nichos ecológicos. Outros acham que estamos subestimando dramaticamente quão determinística a evolução pode ser quando as pressões seletivas são específicas o suficiente. Seja qual for a resposta, esse peixe está nos mostrando que a vida pode ser muito mais previsível ou muito mais estranha do que pensávamos. E falando em estranho, o número 2 vai desafiar sua própria definição do que é possível biologicamente. Número 2. Caranguejos. Todo mundo conhece caranguejos. Criaturas com exoesqueleto duro, 10 patas, olhos em pedúnculos. Básico, mas em 2024, pesquisadores na costa do Japão descobriram um caranguejo que literalmente não deveria poder existir, segundo as leis da física e biologia que conhecemos. Esse caranguejo, que tem aproximadamente 15 centímetros de diâmetro,
vive a profundidades onde a pressão da água é tão extrema que deveria esmagar qualquer exoesqueleto calcário. Estamos falando de pressões superiores a 1000 atmosferas, o tipo de força que transforma metal em pasta. Mas esse caranguejo não só sobrevive lá, como tem um exoesqueleto que de alguma forma é ao mesmo tempo incrivelmente forte e surpreendentemente flexível. Quando engenheiros de materiais analisaram amostras do exoesqueleto, descobriram uma estrutura molecular que eles nunca tinham visto em material biológico. É uma matriz de cristais minerais entrelaçados com fibras proteicas em uma arquitetura tão complexa que laboratórios de nanotecnologia estão tentando replicar para criar novos materiais industriais. Mas aqui está a parte verdadeiramente inexplicável. Esse exoesqueleto responde dinamicamente à pressão. Quando a pressão aumenta, a estrutura se reorganiza em tempo real para distribuir melhor a força. Quando a pressão diminui, volta à configuração original. É como se o caranguejo tivesse armadura líquida biológica décadas antes da ficção científica imaginar esse conceito. E ninguém, absolutamente ninguém, consegue explicar como um processo evolutivo poderia ter desenvolvido isso. A engenharia necessária é tão sofisticada que alguns pesquisadores meio que brincam, mas meio a sério também, que parece design inteligente. Exceto que não é. É evolução pura. De alguma forma, através de tentativa e erro ao longo de milhões de anos, a natureza criou um material que nossos melhores engenheiros não conseguem replicar completamente. E essa descoberta está gerando patentes, investimentos em pesquisa de biomateriais e uma reavaliação completa do que achamos que era possível em termos de estruturas biológicas sob condições extremas. Antes de chegarmos ao número 1, que honestamente é tão bizarro que você vai pensar que estou inventando, deixa eu fazer um pedido sincero. Se você está gostando desse mergulho profundo nos mistérios oceânicos mais recentes, considera se tornar membro do canal ou fazer uma contribuição lá no Valeu Demais, com qualquer valor que puder. Cada apoio ajuda diretamente a financiar mais pesquisas aprofundadas como essa e me permite dedicar mais tempo a trazer conteúdo de qualidade sobre ciência e descobertas que normalmente não ganham a atenção que merecem. E de coração, muito obrigado a todos que já apoiam. Vocês tornam isso possível. E agora sim, vamos para o número 1. A descoberta mais desconcertante, mais desafiadora, mais absolutamente inexplicável dessa lista. Número 1. Preparado? Em 2023, uma expedição conjunta entre várias nações encontrou na zona radal do Oceano Pacífico, aquela parte mais profunda que existe, uma criatura que está literalmente reescrevendo a árvore da vida. Os cientistas a catalogaram temporariamente como um novo filo, uma categoria taxonômica tão fundamental que adicionar uma nova significa encontrar um ramo completamente separado da vida que se dividiu há bilhões de anos. A criatura se parece superficialmente com uma estrela do mar, mas tem 24 braços em vez dos tradicionais 5 ou múltiplos de 5. Cada braço contém não apenas sistema nervoso independente, como seria normal, mas cérebros distintos. 24 cérebros separados, operando em um único corpo. E aqui está a parte que fez geneticistas literalmente recalcularem tudo o que pensavam saber sobre evolução animal. Quando fizeram sequenciamento genético, descobriram que essa criatura não compartilha os genes fundamentais que todos os outros animais na Terra compartilham. Todos os animais, desde esponjas até humanos, compartilham certos genes mestres que controlam o desenvolvimento corporal. São tão antigos e fundamentais que os chamamos de genes Hox e estão presentes em praticamente tudo que classificamos como animal, exceto nessa criatura. Ela tem um conjunto completamente diferente de genes reguladores de desenvolvimento. Significa que ou ela evoluiu esse sistema independentemente, o que seria extraordinariamente improvável, ou ela representa uma linhagem evolutiva que se separou tão cedo na história da vida que desenvolveu uma biologia desenvolvimental completamente alternativa. As implicações disso são assombrosas. Significa que nas profundezas oceânicas pode existir todo um reino de organismos operando com bioquímica e processos celulares fundamentalmente diferentes dos que estudamos. Estamos falando de vida que é tecnicamente terrestre, compartilha o mesmo planeta que nós,
mas é em um nível fundamental quase tão alienígena quanto vida que pudéssemos encontrar em outro mundo. E antes que você pergunte, sim, as descobertas foram revisadas por pares. Sim, múltiplos laboratórios independentes confirmaram os resultados. E sim, isso está causando um debate massivo na comunidade científica sobre como classificar essa coisa e o que ela significa para nossa compreensão da própria origem da vida animal na Terra. Alguns pesquisadores acreditam que essa criatura pode ser o representante vivo de uma linhagem, que todos os outros membros se extinguiram há centenas de milhões de anos. Um verdadeiro fóssil vivo, mas não no sentido de ser primitivo, e sim no sentido de ser o último sobrevivente de uma explosão evolutiva antiga que tomou um caminho completamente diferente do resto da vida animal. Então, aí está. 10 criaturas recém-descobertas que estão fazendo a ciência questionar suposições fundamentais sobre vida, evolução e os limites do que é biologicamente possível. De águas vivas que ouvem sons a caranguejos com armadura impossível. De vermes que vivem sem comer a criaturas que podem representar ramos inteiramente novos da árvore da vida. E a parte realmente assustadora de tudo isso, exploramos menos de 5% dos oceanos da Terra. 5%. 95% do fundo do mar permanece completamente inexplorado. Quantas outras criaturas existem lá embaixo que fariam até essas 10 parecerem normais? Quantos mistérios ainda aguardam nas fossas mais profundas, nas planícies abissais, nas cordilheiras submarinas que nunca vimos? A verdade é que nosso planeta ainda é em grande parte um mistério. Não precisamos ir a Marte para encontrar o desconhecido. Está bem aqui, nas profundezas que cobrem 2/3 da superfície terrestre, esperando por exploradores corajosos o suficiente e tecnologia avançada o suficiente para revelar seus segredos. No próximo vídeo, vou trazer as teorias mais controversas sobre o que realmente pode existir nas partes mais profundas dos oceanos, incluindo aquelas que a comunidade científica mainstream prefere ignorar. Confiem em mim, vocês não vão querer perder. Até a próxima exploração nas fronteiras do conhecimento humano.